Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos aqui, nesse meio dessa semana e final desse mês. O ano está acabando. Eu creio que a maioria que trabalha em ambiente corporativo, e quando a gente trabalha em ambiente corporativo, você abre o calendário toda hora, você olha a data, escreve, você está acostumado a ver ali que dia que é. E esse mês inteiro eu estou pensando, cara, o ano está acabando, o ano está acabando. Mas hoje, agora, um pouquinho antes de vir aqui, eu passei ali no Shibata e a quantidade de panetones à venda me fez cair a ficha que realmente, de fato, o ano está acabando, né? É um ótimo indicativo. Se você vê bastante panetone e chocotone, é porque o ano está acabando. E se você acha que eles estão caros, é porque você está envelhecendo. E eu também estou achando. Mas, enfim. E quando a gente pensa em final do ano, na minha cabeça, não sei na sua, mas vem várias coisas, mas uma das que vem mais forte é a questão da viagem. Viagem para você passar férias em algum lugar, viagem para você rever seus familiares, para juntar a família. Viagem é uma coisa que parece combinar muito com o final do ano, né? O verão e tudo mais. E quando a gente pensa em viagem, vem recordações boas e recordações ruins. Porque você pode fazer boas viagens, que vão te trazer ótimas memórias, mas você também pode passar por momentos complicados na viagem. Um pneu de um carro estourar, acabar o combustível, sei lá, um voo ser cancelado, várias coisas ruins podem acontecer com viagem. Eu lembro que há alguns anos, quando eu comecei a fazer faculdade de teologia, meus pais se mudaram para os Estados Unidos. Então, para eu rever meus pais, eu tinha que ir pegar o avião toda vez ir para os Estados Unidos. E a primeira vez que eu peguei um avião para ir para os Estados Unidos, eu lembro que foi na época que, não sei se você recorda, mas já faz uns 10 anos, mas que o Rio de Janeiro estava com muita chuva. E meu voo tinha uma escala no Rio de Janeiro. E daí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aquela chuva caindo e o meu voo foi cancelado. Era dia 20 de dezembro, perto do Natal. E eu liguei para meus pais e falei, não, preciso ir para casa, não vou passar aqui nesse aeroporto, jamais. Fui falar lá, não tinha nenhuma passagem para os Estados Unidos disponível. E fui tentar. Falei com a aeromoça, com a mulher ali, e ela falou, olha, a gente não tem um voo para onde você precisa chegar. Eu falei, qualquer voo para o norte eu estou topando, porque em algum momento eu vou chegar lá. E até que ela falou assim, olha, tem um voo para Manaus, você topa? Eu falei, topo. E ali eu comecei a minha saga, de passar em Manaus, depois no Panamá, depois em Miami, depois em Nova York, e fui indo até chegar em casa. Eu passei mais de 3 dias inteiros viajando. Passei 3 dias sem tomar banho. Dormi 2 vezes no aeroporto, foi uma tragédia. Eu cheguei e nem eu aguentava mais o meu cheiro. Mas eu cheguei dia 23 de noite em casa já prontinho para passar o Natal. E fato é que nós temos recordações boas e ruins de viagem. Mas na época da Bíblia, viagem era algo que acontecia muito. As pessoas viajavam muito já naquela época. Por mais que haviam péssimas condições muitas vezes para viajar. As pessoas, se a gente fosse somar todas as viagens que aparecem na Bíblia, nós teríamos milhões de quilômetros rodados. Pessoas, povos, profetas, todo mundo viajava bastante. E as distâncias eram muito longas, porque você não tinha essa facilidade que hoje em dia nós hoje temos, né? Mas as pessoas viajavam muito. Um estudo que uma vez eu vi, mas não confia nele, porque eu acho que está errado, mas eu não sei se está errado, mas também não sei se está certo. Mas foi o que eu vi há um tempo atrás. Falava que um mensageiro, um profeta, alguma pessoa que viajava, em média, viajava 40 mil passos por dia. Se está certo ou não, eu não sei. Acho que não vai estar, mas é o que dizia aquele estudo. As pessoas viajavam muito. Se você for pegar apenas as viagens que Paulo fazia missionárias, são mais de 16 mil quilômetros, só indo para as cidades das viagens missionárias. Muitas vezes em condições precárias, muitas vezes em estradas perigosas, sendo assaltados, em lugares que eram remotos, mas eles viajavam bastante. E se a gente for falar de viagem, o Antigo Testamento tem 2 viagens que marcaram o Antigo Testamento. Talvez eu diria que são as viagens mais importantes da Bíblia, mais conhecidas. São 2 viagens, e é interessante porque são viagens que elas são celebradas até hoje pelo povo, na época hebreu, agora o povo judeu.
e são viagens para o mesmo destino. É o que acho mais interessante ainda. A primeira viagem é de Abraão, que ele vai de Ur para a Terra Prometida. E a segunda viagem que nós temos é do povo de Israel, que ele sai do Egito e vai também para a Terra Prometida. Abraão, na época ele era só chamado de Abrão, ele mora numa cidade chamada Ur, dos caldeus, e ele tinha aproximadamente 75 anos de idade. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Diz assim, é o primeiro versículo que você vai ver ali de Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Isso significava que Abraão, ou Abrão, como você quiser, quando ele começa a viagem dele, ele tem que abandonar tudo que ele tem ali de conforto. A família, o relacionamento ali, toda a segurança, sair de Ur e ir para um lugar desconhecido. Ur, a cidade onde ele morava, era uma cidade muito importante da época. Tinha aproximadamente 300 mil habitantes, ou seja, era um pouquinho maior que Jacareí, e era um centro econômico. Ele era um centro cultural, político, comercial, então era uma cidade que era conhecida por outros povos naquela época. Algumas pesquisas mostram que essa cidade, ela tinha uma certa importância. E hoje, as pessoas gostam de escavar aquela região porque é encontrado vários artefatos muito curiosos. Aquela cidade fica hoje, atualmente, no sul do Iraque. E ela era conhecida por ser uma cidade também muito acadêmica, com várias pesquisas. Então, você tinha alguns hospitais naquela cidade, que inclusive tinha um centro de saúde. Toda a população tinha alguma coisa de saúde ali que eles tinham disponíveis. E naquela cidade foi encontrado que haviam vários tipos de cirurgia que eram feitos. Inclusive, a primeira cidade que realizou cirurgias no cérebro foi em Ur. Ou seja, era uma cidade que as pessoas tinham conforto, elas tinham conhecimento, porque haviam escolas, universidades, bibliotecas, e também tinham saúde de certa forma. Porque era uma das cidades com a saúde mais desenvolvida, que até hoje intriga muito algumas descobertas dessa cidade. E por todas as razões que a gente viu, com certeza era muito confortável para Abraão viver naquela cidade. Mas ele tem que deixar tudo, a regra é clara. E agora ele tem que andar 1.800 quilômetros até chegar na Terra Prometida, uma terra que ele não sabe nada. Talvez nem sabe onde fica, mas essa é a missão dele. E Abraão, então, ele sai com Sara e seu sobrinho Ló e começam a sua jornada com vários desafios pelo caminho. Você conhece a história de Abraão? É uma história muito diferente. Ele passa pelo Egito, ele mente lá, ele se torna pai de Isaac com 100 anos de idade, ele tem o nome trocado de Abrão para Abraão, ele enfrenta inúmeras provações que testam a fé dele. Mas ele chega no destino. E depois de 400 anos, nós começamos a segunda jornada. Agora o povo de Israel está escravo no Egito. E nessa segunda viagem começa com um convite para eles também irem para a Terra Prometida. Só que diferente de Abraão, eles sabem para onde eles estão indo. Eles têm essas informações. Eles nunca leram, porque não existia nada da Bíblia escrita naquela época, mas era uma tradição contada de pai para filho os relatos bíblicos. Ou seja, no momento deles saírem, eles já sabem para onde vão. Os israelitas, eles moravam no império mais desenvolvido daquela época, que era o Egito, que também era conhecido pelo avanço tecnológico, pelo avanço militar, pelo avanço arquitetônico, por várias razões diferentes. O Egito era uma potência e era muito conhecido. E os israelitas não compartilhavam a religião dos egípcios, assim como Abraão. E por conta disso, assim como Abraão, eles também deviam sofrer perseguição religiosa. O contexto dessas duas histórias, para mim, é muito parecido, em alguns aspectos. O primeiro deles é que ambos, tanto os israelitas
quanto Abraão, eles saem de grandes impérios e eles vão começar a peregrinação deles religiosa. Eram os maiores impérios da época. Não necessariamente Ur era o maior, mas era uma das cidades mais conhecidas e admiradas, com maior tecnologia. E na história dos israelitas, ainda mais ainda, era o maior império da época. O segundo aspecto é que tanto Abraão quanto o povo de Israel sofria perseguição religiosa. E talvez esse foi um elemento a mais que deveria trazer felicidade no coração, por eles estarem abandonando tudo e indo agora para um novo local. E o terceiro ponto é que tanto Abraão quanto os israelitas, eles saem da sua cidade. Eles têm como destino a terra prometida, mas eles têm, até chegar no destino, um deserto. Um desertão que eles têm que passar caminhando. A história tem vários pontos similares, mas também tem diferenças crônicas nessas duas histórias. E eu coloquei duas diferenças principais. A primeira é que o povo de Israel, ele sai da escravidão para ir para a terra prometida. O que é justamente o contrário de Abraão, que ele é um homem próspero, com muitos bens, que tem que abandonar sua terra para ir para a terra prometida. Ou seja, nesse aspecto, as histórias são totalmente diferentes. Eles estavam no pior dos cenários, eram escravos. E no outro, estavam no melhor dos cenários. Era rico, com vários servos, vários gados, e por aí vai. E o segundo aspecto é que Abraão, ele quando começa a história dele, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe como é que vai ser a situação. Agora os israelitas, eles sabem para onde vão. Eles já ouviram muito falar sobre a terra prometida. Eles têm a terra prometida de uma maneira idealizada, que é o sonho provavelmente de qualquer israelita, um dia ir para a terra prometida. E esse ponto faz total diferença na história. Abra sua Bíblia em Êxodo 3, versículo 8. Já vou avisando que a gente não vai sair muito tarde daqui da igreja, viu? Não vai ser tão grande essa pregação. Êxodo 3, versículo 8. Diz assim: Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do heveu e do jebuseu. Ou seja, quando começa a história dos israelitas ali, na história deles saírem do cativeiro, saírem ali do momento de escravidão, já começa com Deus falando: pois eu livrarei vocês e levarei para a terra que mana leite e mel. Ou seja, começa com a promessa. E você conhece a história. Tem as 10 pragas, onde eles veem vários sinais ali das coisas boas acontecendo. Depois das 10 pragas, eles começam a andar e é muito quente, vem uma nuvem ali ajudando, e noite é muito frio. Às vezes num deserto podem fazer até em temperaturas negativas, e por isso vem uma nuvem de fogo ajudando. Tem um santuário no meio deles para eles verem que tem a presença de Deus. Eles recebem os 10 mandamentos, tem um trovão para tudo que é lado lá, fogo e sei lá o que acontece, e eles vêm lá. Tem uma expressão que a gente conhece até hoje, Shekinah, porque era a glória de Deus. Eles vivenciam tudo isso. Enquanto Abraão, que na época dele é diferente, ele tem poucas evidências do que está acontecendo, os israelitas têm evidência para todo mundo, e muitas evidências. Mas as histórias, elas têm caminhos diferentes. Não se sabe quanto tempo Abraão viveu no deserto, mas o que a gente sabe é que foi curto. Não foi um período muito grande. Já Israel vive mais de 40 anos. Dos que saem ali da escravidão no Egito, apenas 2 chegam. O resto morre pelo caminho. Até o próprio líder, Moisés, fica pelo caminho. A história de Abraão, quando você lê, tem um sentimento positivo. Você vai lendo a história dele e parece que a história é boa, porque as coisas vão se encaixando, ele vai chegando, ele vai conquistando as coisas, vai dando tudo certo, então você fica feliz com aquela história. Agora, quando você lê a história de israelitas na peregrinação do deserto, você fica: mas por que de novo? Mas de novo? Mas vocês já erraram isso no capítulo anterior, vai errar de novo. E você começa a ficar encucado, porque a história parece que eles não aprendem.
Eles vão caindo, vão caindo, vão caindo, e você vê depois no capítulo Deus mostrando uma coisa grande, eles olham visivelmente, e no capítulo seguinte, eles estão caindo de novo. E você fica agoniado. Eu não sei você, mas eu pensava, cara, se eu tivesse uma das manifestações que eles tiveram, eu nunca teria pecado. Óbvio que é mentira, né? Todos nós pecamos. Mas o sentimento que vem, eles tiveram tantas coisas tão visíveis para eles, como é que eles abandonam Deus tão rapidamente? Eles recebem a presença de Deus, 10 mandamentos, e logo mais estão adorando um bezerro de ouro. Parece que não faz sentido. A pergunta que chega é, por quê? Por que toda essa discrepância? Eu acho que essas duas histórias, elas nos ensinam 3 lições fundamentais, que de certa forma mudam o nosso relacionamento e a nossa jornada com Deus. A primeira lição que a gente pode aprender é, não é o contexto, é o indivíduo. Israel tem um contexto, como a gente viu, tremendamente favorável. Eles testemunham toda a glória, poder e proteção de Deus. Eles são avisados, Jesus vai lá e manda um líder para eles entenderem todo o plano, começa com milagres, todo o processo foi bem mastigado para que eles entendessem tudo. Abraão não sabia para onde estava indo. Até aquele ponto ele não havia sido pai, ou seja, para muitas religiões daquela época, aquilo era uma punição divina e por isso ele não poderia ser pai. Abraão, ele quando se torna pai, na verdade ele teria que sacrificar um filho. Ou seja, ele imaginava que teria que sacrificar um filho. Então o contexto de Abraão é muito mais favorável do que os israelitas. Mas, mesmo aquele povo que tinha conhecimento, pereceu. Mesmo tendo informação. E Abraão, que tinha pouco conhecimento, quase nenhum para onde estava indo, ele conseguiu prevalecer. E isso mostra que muitas vezes a falta de conhecimento não fragiliza a nossa fé. Eu não sei você, mas em muitos momentos da minha vida, eu espero mais provas de Deus. Eu espero que Deus mostre sinais que Ele está comigo. Que Ele mostre que Ele está do meu lado e que Ele concorda com o que eu estou fazendo. E às vezes, eu não sei você, mas eu fico frustrado, porque eu não recebo a resposta de Deus que eu quero. E eu penso, será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que Deus ele realmente está de acordo com o que eu estou fazendo? Ou será que Deus realmente se importa comigo? Por que Ele não me deu evidências? Mas aí eu sou confrontado com um texto bíblico, que ele é bem direto e reto, que está em Hebreus. Hebreus 1, versículo 1. E eu gostaria até de falar que essa mensagem que eu estou pregando hoje para você é uma mensagem que eu primeiro preguei para mim, porque é um ponto muito delicado. É um ponto que eu acho que todo cristão confronta na vida esses aspectos. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falando muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Hebreus 11, 1, tem mais um aí no meio, Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu acho esse texto muito bruto, porque não é assim que a fé é a possibilidade das coisas que nós não vemos. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, coloca o máximo de extremo. E isso me mostra que muitas vezes a gente pode não ter todas as informações, mas não é porque nós não temos todas as informações que nós temos uma prerrogativa para vacilar. Na verdade, se nós formos ver, Abraão também teve evidências. Abraão também teve milagres na vida dele. Jamais comparado aos israelitas. Mas ele se apegou ao que teve e aquilo fez a diferença. E nós também temos convicções de Deus. Nós também testemunhamos milagres. Talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente deve pegar nessas convicções para não
perder a nossa fé. O segundo aspecto dessa história é a caminhada, ela é tão importante quanto o destino final. E talvez possa parecer uma frasezinha de livro de autoajuda, né? Porque é uma frase que parece a caminhada é tão importante quanto o destino final. Mas é na caminhada que a gente desenvolve o caráter. O Abraão que chega no destino final não é o mesmo Abraão que sai de Ur. E o povo de Israel que chega na Terra Prometida também não é o mesmo que sai do Egito. O deserto na Bíblia tinha um simbolismo, significava o crescimento espiritual, o amadurecimento da fé. Havia um contraste no tempo bíblico entre a cidade e o deserto. A cidade representava o pecado e o deserto representava a edificação espiritual. E é por isso que você tem vários personagens bíblicos passando pelo deserto. Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus, 40 dias. João Batista começa o trabalho dele no deserto. O povo de Israel passa pelo deserto. Várias histórias passam pelo deserto. Mas é no deserto que tanto o povo de Israel quanto Abraão, eles crescem espiritualmente. Um dos piores lugares da humanidade. Um dos lugares que você tem que mais lutar para a sua sobrevivência. É o lugar que mais crescia espiritualmente essas pessoas. Existe uma frase que também parece de autoajuda. Essa sessão parece bastante de autoajuda, mas ela é muito importante, que diz: dificuldades geram crescimento. E querendo ou não, na nossa vida espiritual, isso é muito verdade. Quando você está num momento muito bom, é fácil se apegar a Deus, mas não necessariamente se apegar muito a Deus. Você fica naquele stand-by, você fica bem espiritualmente, mas você não fica muito apegado. Mas quando chega alguma tribulação, você tem duas possibilidades. Ou você apega mais a Deus, ou você se afasta de Deus. Mas é nesses momentos que podem gerar um crescimento espiritual. E foi isso que aconteceu em ambos os casos. E por conta desse crescimento espiritual, eles estavam preparados para entrar na Terra Prometida. O que mostra uma correlação com a nossa vida, não é mesmo? O momento que nós estamos passando e o nosso preparo para entrar no céu. E o terceiro e último aspecto é que nós somos falhos em tomar decisões. Abraão no Egito fingiu que era irmão de Sara. E daí ele tem problemas naquele momento da história. O povo de Israel adora um bezerro e também tem dificuldades naquela história. Não é só eles. Em vários momentos da história, não só nesses dois, nós vemos eles tendo dificuldades por conta de decisões erradas. Olha o que fala em Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Muitas vezes, em algumas situações da nossa vida, a gente vai achar que a gente tomou a decisão correta. Racionalmente foi uma decisão correta, mas não foi. E eu tenho um exemplo. Eu comecei falando numa viagem que eu faço para casa dos meus pais e vou terminar com uma viagem para casa dos meus sogros. Que contraste, né? Eu vou para Brasília todos os anos, quase, para visitar meus sogros. E eu fui para Brasília um tempo atrás e é 1.000 quilômetros exatamente da porta da minha casa para a porta da casa do meu sogro. E eu fui fazer esse trajeto de carro. E quando eu chego lá por volta de Cristalina, que é uma cidade do interior de Goiás, que não tem nada, só barro naquela cidade, tem barro e uns poços ali duvidosos, mas é o que tem em Cristalina. Tem duas possibilidades. E quando eu estava indo, o Waze me deu as duas rotas. E eu podia fazer uma escolha. A primeira rota era 5 minutos mais curto e R$5 mais barato, porque não tinha um pedágio. A segunda rota era 5 minutos a mais e R$5 mais caro. E a segunda rota era 5 minutos a menos e R$5 mais barato. Qual que foi a minha decisão? Mais caro? Não sou rico assim não, né? Fui para mais barata. Mais barato e mais rápido. Por que eu não escolheria essa rota? E foi essa que eu escolhi. E eu peguei o carro e fui.
E fui feliz da vida, um pôr do sol, aquelas plantações gigantes que tem em Goiás, e fui indo e fui botando velocidade. Até que eu fui fazer uma curvinha de boa e tinha uma cratera, tinha um buraco ali gigantesco. E do nada meu carro foi lá e pima no buraco. Eu tentei girar, fazer tudo que era possível, mas não deu. A minha roda, ela não furou, ela rasgou. Tipo, tive que trocar o pneu. E aquilo foi muito tenso. Porque no final das contas, aquela decisão super racional que eu tomei, que foi uma baita de uma decisão, o que era para economizar R$ 5, eu gastei 2.500. E o que era para economizar 5 minutos, eu gastei 3 horas esperando um caminhão parar, porque eu não conseguia tirar o pneu, não sei o que deu naquele pneu, e depois 2 dias para arrumar o carro. Uma decisão 100% racional, mas 100% equivocada. Eu não sabia que aquela estrada era puro buraco. Então, na verdade, aquele tempo economizado, aquele dinheiro, na verdade, não foi bom. Essa história nos mostra que nós estamos constantemente tomando decisões racionais, só que, na verdade, equivocadas. Nós precisamos de um Deus que conhece tanto o passado quanto o início para nos mostrar o que é certo a se fazer. Tem um versículo que eu gostaria de terminar com ele, que está em Provérbios 16:9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A gente vai cometer muitos erros nessa vida, muitos erros. E talvez você vai pedir por evidências que você não vai ter. Mas um ponto é importante. Nessa jornada que é a vida, que é o seu trabalho, que é a sua vida espiritual, que é a sua família, seja lá o que for. Tudo é uma jornada, pois sempre estamos em movimento. Coloque a Deus em primeiro lugar e confie na opinião dele, mesmo que muitas vezes pareça irracional. Pois por mais que ela pareça irracional, muitas vezes a racionalidade humana acaba num buraco com o pneu rasgado. Que Deus possa nos abençoar, para que nesse final de semana ainda, esse resto de semana, a gente possa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, e que ao longo da nossa vida, nós possamos sempre buscar a opinião divina e colocá-la acima de nossas preferências pessoais. Amém? Vamos terminar com uma oração, em pé? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque em meio a uma semana de correrias, de afazeres, o Senhor nos dá um tempo para a gente possa gastar em Sua presença, na Sua casa de oração, meditando em Sua palavra. Pedimos para que o Senhor possa utilizar tudo que o Senhor já falou conosco, para que possa tocar o nosso coração, para que nós possamos seguir o que nós já conhecemos, mas que muitas vezes, por preguiça, por teimosia, acabamos não seguindo. Pedimos para que o Senhor possa conduzir nossa vida, para que possamos colocar a Sua vontade em primeiro lugar, e para que naqueles momentos onde a gente passar por turbulências, por provações, e que nesses momentos que muitas vezes a gente não tem as evidências que a gente quer, que a gente possa confiar em tudo que o Senhor já fez em nossa vida. Que possamos ter uma maturidade espiritual que será importante para alcançar outras pessoas e para mostrar que, da mesma maneira como nós temos paz em meio à turbulência, é possível que pessoas vivam com felicidade em meio ao caos desse mundo. Esteja com cada um de nós, os que estão assistindo aqui presencialmente e os que estão assistindo online. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.